tela aí, pessoal? Pessoal, só um segundinho. Na aula que vem, eu vou repassar esse exercício aí gravando para vocês terem a gravação. Obrigado. Então vamos lá, beleza? Eu vou chamar aqui, vou fazer uma pecinha nova. Eu tive testando aqui o nosso simuladorzinho e ele faz o ciclo automático, sim. Tinha que inserir uns comandos nele, né? E aí consegui rodar e eu vou passar ele para vocês hoje. Então vamos lá. Eu vou desenhar uma peça aqui, vou chamar uma sketch, um esboço. Vou desenhar uma peça rapidinho. Eu vou colocar o comprimento dela de 100 milímetros. 100 milímetros. Aí eu coloquei aqui o diâmetro do material do bloco. Bloco não, do blank, né? Ou tarugo também, a pessoa fala tarugo quando é peça cilíndrica, tá? Tarugo. Tarugo. Você gostou do nome? Acho que Tá sim. bom. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o perfil da peça, tá? Pessoal, Vou deixar aqui o diâmetro. a barra ela é total. Tarugo é aquilo que a gente tira para fazer os invernos. Tarugo, né? Vamos lá. A barra, ou ela vai para o processo, ou ela pode ser cortada em uma outra máquina, né? Ou ela pode também ser cortada na própria máquina, se a máquina trabalhar com barra comprida. Mas dá para fazer essa opção também. Normalmente, né, não é uma regra, mas normalmente a gente trabalha com... Quando a gente opta por cortar a peça no próprio CNC, a gente tem que levar em consideração que devem ser peças com diâmetros pequenos, né? Então, não existe uma regra, mas normalmente são barras menores que 60 milímetros, 50 milímetros. Então, peças pequenas eu até posso usinar e já cortar, né? Mas peças muito grandes não dá certo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tinha feito um programinha aqui, deixa eu ver se eu lembro as cotas. Eu acho que eu deixei 20 aqui, 20 aqui. Aí eu fiz um chanfro. Aí depois aqui eu fiz um raio. Vou estender aqui a linha. Deixa eu só colocar aqui o diâmetro. Aqui acho que era 20. Aqui o Z era 20 também. Aí eu subia. Aqui eu vou fazer um chanfro. Vai para 26. Só um minutinho, x26. Aí aqui é 30. Aí eu faço um arredondamento. Eu vou dar um comando aqui para solidificar, né? Eu vou para a revolução, que a peça é cilíndrica. Então aqui eu dei um chanfro de 2 milímetros. Aplicar. E aqui eu vou colocar um raio, um arredondamento de 5. Então, essa aqui é a nossa peça. Vai desenvolver hoje usando o ciclo de desbaste automático. Então, eu vou salvar ela aqui. Vou colocar eixo NC. Eu vou chamar o ambiente para a gente poder cotar, né? Fazer a cota. Ok. Vou configurar a folha. Vou chamar a peça aqui. Vou chamar só essa vista. Eu vou configurar a folha para folha 4. Fica muito grande essa folha aqui. Vou colocar retrato. Acho que dá para a gente trabalhar agora. Se quiser deixar a pecinha aqui no canto, na vista ortogonal 3D, também pode. É comum acontecer isso, porque fica fácil para visualizar, né?
no cantinho aqui, só para representar. Agora aqui eu vou chamar as cotas, vou colocar uma linha de centro aqui para mostrar que a peça é concêntrica. E aí eu vou puxar aqui, ó, vou colocar o diâmetro. Vou mudar a cor da cota para não ficar confuso. Vou colocar uma cor vermelha aí para ficar diferenciado. Cor vermelha. Aí eu vou chamar esse outro diâmetro aqui. E outro aqui. Aí eu vou chamar aqui. Aí eu vou chamar esse aqui. Aí eu vou indicar que esse aqui é um chanfro, né? 2 por 45 graus. Já sabe que é 2 milímetros 45 graus. Aqui eu vou colocar só um raio, R de 5 milímetros. Agora a gente consegue desenvolver isso daqui. Vou colocar a peça toda também. Só que repara que nem sempre, né, o comprimento da peça é o comprimento que a gente vai usinar. Então, se a gente olhar aqui, a área usinável é essa daqui, ó. É metade da peça, né? 50 milímetros de área usinável. Beleza? Então, vou salvar ela aqui. Vou salvar ela em PDF também. Salvar cópia como. Deixa eu abrir ela aqui. Desenho técnico 1. Eixo CNC 18/5. Thiago. Oi. Esse comprimento que você colocou de 100 aí, ele pode ser 60? Atrapalha alguma coisa ou não? Depois vai ficar com 10 milímetros só de... É que eu quero depois fazer, você me passa a peça depois para eu fazer a simulação no outro programa. Você pode fazer com 60, porque a face vai ser na peça, não vai afetar em nada. A face, exatamente. Esse aqui vai ficar 10 milímetros, mas é uma simulação, não vai afetar, né? Legal, então. Obrigado. Depois você me passa. Deixa eu carregar aqui Só mandar a imagem aqui para vocês, né, do desenho. A gente acompanhar aí. Então, vou deixar aqui, né, o desenho com a programação. Então, o que acontece aqui, pessoal? Agora a gente vai fazer a peça como realmente deve ser feito, né? Usando várias passadas aí da ferramenta na peça, que esse é o processo correto. E a gente já viu em várias aulas, né? Até o professor Sandoval comentou hoje, ele usou o ciclo, mas ele usou o ciclo para a usinagem interna, né? O nosso aqui é externo, mas a lógica é a mesma. Só que agora, internamente você começa ao contrário, né? Você começa do diâmetro menor, vai aumentando o diâmetro. Agora aqui não, aqui a gente começa com um diâmetro maior e a tendência é a ferramenta ir dando passe até chegar no diâmetro menor, sempre obedecendo esse perfil aqui, que é o formato da peça que eu desejo, né? Então, a estrutura de qualquer comando de ciclo de desbaste é o seguinte: eu vou usar, se fosse para trabalhar mesmo numa empresa, numa fábrica que ia produzir essa peça em grande quantidade, a gente tinha que programar sempre uma ferramenta para desbastar e outra para dar acabamento, tá? Repara nessa imagem aqui, ó, da ferramenta do simulador,
Repara que é uma ferramenta que tem a pontinha mais estreita, uma pontinha mais fina. Essa ferramenta aqui, ela é para acabamento. Tá? A ferramenta para desbaste é aquela que a gente está usando, essa daqui, ó. Porque ela tem uma abertura maior aqui. Então, ela suporta mais tempo de uso. Tá? Ela tem uma área de corte maior. Então, o calor aqui ele dissipa melhor. Aqui o calor do corte fica muito concentrado nessa aresta estreita. Então, uma angulação mais apertada, uma angulação aí com 30 graus, 22 graus, acho que dá essa angulação, você tem um melhor acabamento, só que você não tem, né, muito tempo de vida útil. Então, qual que é a lógica? A lógica mais eficiente na usinagem de peça cilíndrica e também de peças, né, não cilíndricas é a gente utilizar a ferramenta para desbastar, né, que suportam mais tempo de usinagem, e depois deixar um sobremetal, né? O que é o sobremetal? É aquela camada a mais obedecendo o perfil. Então ele vai contornar todo o perfil. Se eu deixar aqui nesse desenho um sobremetal de 1 milímetro no diâmetro, nesse ciclo aqui, ó, G71, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar aqui, se eu colocar aqui embaixo o 1 milímetro, sabe o que vai acontecer? Ele vai usinar a peça inteirinha com a ferramenta de desbaste, ele vai obedecer esse perfil aqui, porém, ele vai deixar 1 milímetro maior. Ao invés de ficar com 20, ele vai deixar com 21. Ao invés de deixar com 26, ele vai deixar com 27. Aí você pode perguntar, pô, mas eu programei 20. Não, você programou 20, mas você colocou aqui, ó, na linha 40, você programou que um sobremetal de 1 milímetro. Tá? E qual que é essa lógica, então? A lógica é, depois que eu desbastei tudo, eu chamo uma outra ferramenta que vai estar com a aresta de corte, com a pontinha dela novinha, sem desgaste, e aí ela vem dando acabamento. Então, enquanto a outra sofre, né, com vários passes, a outra vai sofrer desgaste, tempo de usinagem, essa aqui é muito maior. Essa aqui só chega para bater o pênalti aqui, ó. Só para empurrar a bola para dentro, né, ó. Ele só chega dando um tapinha aqui limpando. Então, isso é a definição de desbaste e acabamento. Então, se a gente analisar essa lógica, estou explicando isso para você entender o ciclo, né? Então, é isso que garante alta produtividade e garante sempre manter a qualidade superficial e a qualidade dimensional, né? Obedecendo aquelas tolerâncias. Eu não coloquei, mas o ideal é a gente colocar assim, ó. O ideal, toda a peça usinada, a gente tem que colocar essa informação aqui. Tolerância. Posso colocar desvios, ó. Aí o que acontece? Ou o projeto da peça, ele pode dar aquela tabela, você lembra aquela tabela em metrologia que vocês estudaram? É aquela tabela ISO de tolerância? Então já vem de projeto. Ou o desenhista coloca já o valor que corresponde. Tá vendo aqui, ó, furo H7, Hzão, né, H maiúsculo, e eixo H7. É porque na tabela H7, se eu optar por essa tabela, ele já coloca aqui o valor, tá? Eu nem lembro como é que habilita. Porque eu particularmente, quando eu vou fazer um desenho, eu procuro facilitar para quem vai fabricar a peça. Porque se você coloca H7 aqui, o programador do CNC, ele tem que consultar a tabela. Você lembra aqueles valores de tabela que tinha os valores em micrômetro? Tem lá de 100 a 320 micrômetro. De menos 100 a 320 positivo micrômetro. Então, aquela tolerância. Eu, particularmente, prefiro colocar o seguinte, colocar pro cara que vai fabricar a peça, isso daqui, ó, a tolerância já pronta. Então, quando o cara vai fabricar a peça, ó, o diâmetro nominal aqui do eixo é 20 milímetros. Porém, ele pode variar 3 centésimos para mais e 1 centésimo para menos, tá?
Então, é opção. Se você quiser colocar H7, ok. Só que eu não lembro agora, de cabeça, quais são os valores que representam o H7. Vocês entenderam isso, gente? A tolerância? Sim. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você programar, quando você for fazer o programa e chamar a ferramenta para dar acabamento, ela vai ter condições de deixar um acabamento superficial bom e também garantir essa tolerância dimensional. É óbvio, né, pessoal, que a gente trabalha com casas aqui centesimais, né, com centésimo de milímetro. Se você exigir uma tolerância dimensional mais apertada, em volta de milesimal, aí essa peça precisa, além de sair do CNC, ela precisa passar por uma retífica cilíndrica. Aí já é outro acabamento, é outra precisão. Mas, hoje, as máquinas CNCs, elas têm condições de deixar garantir uma repetibilidade, garantir uma tolerância dimensional muito boa, uma variação assim de 1/100, a repetibilidade dela, tá? Se ajustou a máquina aqui com 20.002 ou 20.01, ela vai estar soltando peça com acabamento de repetibilidade de 1/100, uma máquina boa, uma máquina nova hoje. E uma qualidade superficial muito boa, quase pronta, né, quase igual ao polimento, quase igual a uma retífica. Mas ela tem um limite, né? A partir disso, eu preciso mandar para uma outra máquina, se eu exigir, né? Sabe aquele eixo do motor, o eixo do motor de carro, o eixo do virabrequinho, as pontas deles são retificadas. Por quê? Porque no CNC já não garante aquela precisão, né? Compressor de geladeira, o compressor, peças com uma precisão mecânica muito fina, aí mesmo o CNC já não é suficiente, aí eu preciso passar por uma outra etapa, né, de um acabamento melhor. Mas hoje as máquinas CNCs, assim, convencional de usinagem, CNC de usinagem, elas garantem uma repetibilidade e uma precisão muito boa. Então vamos lá. Se você olhar aqui, a gente tem alguns números, alguns códigos que estão diferentes do que a gente está acostumado. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Tá vendo essa tabela aqui? Essa tabela aqui, ela fala da definição da programação dos códigos G, tá? Então, se você analisar no nosso simulador aqui da ETEC, a gente usa o padrão europeu, que é o grupo C. E esse simulador aqui do celular, a gente utiliza o grupo A. Então, existem algumas pequenas diferenças, tá? Qual que é o mais usado no Brasil? O mais usado no Brasil não é nem o A nem o C, é o B. O B é o mais usado no Brasil. Se você comprar uma máquina hoje lá na fábrica da Home, ela vai vir configurada com o comando código B. Aí você fala, poxa, mas e agora, o que eu faço? Não tem problema nenhum, porque a lógica dos ciclos e dos comandos é muito parecida. Então, eu só preciso ter essa tabela aqui para poder converter, né? Para vocês terem uma ideia. O limite de rotação que a gente usa no nosso simulador da escola é o G50, é o G92, o limite de rotação. Na linguagem brasileira, né, na opção brasileira das máquinas, que é o comando B, também é 92. Agora, no nosso simulador é G50, tá? Então, o que muda? Muda só eu trocar isso aqui. Olha o ciclo de desbaste que vocês estão vendo. O ciclo de desbaste, para a gente rodar no nosso simulador, que é o padrão europeu, é o G73, tá? No padrão americano e no padrão brasileiro é G71. Então, por isso que eu coloquei o G71 aqui, ó, e não estou usando o G73. Então, só para revisar, nós já passamos para vocês essa diferença, mas é bom a gente estar atento, né? Então, aqui, a gente vai digitar agora o programinha no simulador. Então, só para explicar para vocês, ó.
G50 S2000 é o limite de rotação. É o limite de rotação do eixo árvore. Tá? Coloquei duas vezes N10 aqui. G21, G99 e G40 são códigos para eu falar que eu estou trabalhando em milímetro e falar para a máquina que eu estou trabalhando o avanço, o F, em milímetros por rotação. E o G40, se eu olhar aqui na tabelinha do livro, ó, o G40, ele desliga, ó, G40, ele cancela a compensação do raio. Pode ver que as três opções aqui do FANUC, do ISO, né, tanto A, B e C, o G40 tem o mesmo significado, não muda. O que é essa compensação de raio? É que quando a máquina você faz um programa, toda ferramenta ela tem uma ponta, ela tem um raio na ponta. Acho que a gente também já comentou isso, mas só para a gente entender aqui, ó. Então vamos supor que eu tenho uma peça aqui, tá? E aí, quando eu venho com a ferramenta, a minha ferramenta, ela tem um raio de corte aqui, ela tem um raio, tá? O que vai acontecer quando você for desbastar aqui, ó? Se você for passear a peça, você vai perceber que no centro dela vai ficar uma pontinha. Por quê essa pontinha? Porque eu tenho aqui um raio na ferramenta, ó. Imagina só a ferramenta aqui. Imagina a ferramenta chegou aqui no X0, passeando, ó, olha o formato dela aqui. Então, ela encostou no X0, eu programei X0, ok. X0, ela foi até o X0. Agora, se eu estiver usando a compensação de raio, ou G42 ou G41, se eu tiver com a minha compensação ativa, mesmo que você programe o X0, o que ela vai fazer a máquina? A máquina, ela sabe que o raio ela já conhece o raio da ferramenta, que eu já inseri, né? A ferramenta tem um histórico. Então, se eu coloquei o raio da ferramenta de 1 milímetro, o que ela vai fazer? Ela sozinha, ela vai descer mais um pouquinho, ela vai descer aqui mais um pouquinho, mesmo eu não programando, né? Eu programei X0. Ela vai descer mais um pouquinho para compensar esse raio da ferramenta. Aí, quando você vê o acabamento da face da peça, ela está perfeita, ela tirou essa pontinha. Então, a máquina foi inteligente, ela andou um pouquinho a mais para compensar o raio da ferramenta. Porém depende muito, os raios normalmente são pequenos, no entanto, algumas ferramentas, elas têm um raio maior e tal, e às vezes, por causa de 1 milímetro, 2 milímetros, você pode acabar batendo a máquina, porque assim, você programou um certo deslocamento na máquina, e a máquina é inteligente, se ela tiver com o comando ativo, o G42 ou o G41 ativo, ela vai andar sozinha mais um pouquinho. Então pode ser que ela anda para frente, para trás, para o lado, e aí ela bata, e ela dá colisão. Então os comandos, né, eles pedem para a gente desligar essa compensação inteligente. Então, por isso que o G40 desliga, tá? É só isso. Aí quando eu for usar ela, aí eu ligo, né? Quando eu for usar a compensação, eu ligo. E então, quando eu inicio o programa, o ideal é começar com ele desligado. Tanto é que tem máquina que nem roda se eu não colocar o G40 no cabeçalho. Beleza? Ó, G28 no padrão americano. Vamos ver o que é o G28. Ó, o padrão americano tem esse padrão A aqui. Ó, G28. G28, retorno a ponto de referência. Esse aqui serve para todas as configurações do comando. Bom, então vamos ao que interessa aqui, né? Vamos para o ciclo já simular. Chamei a ferramenta 1, pessoal. Chamei a ferramenta 1. Coloquei a minha velocidade de corte da minha ferramenta em 300 metros por minuto. Lembra disso também, né? Lembra que vai variar a rotação da máquina para sempre estar deixando o corte constante. Então, a remoção do cavaco, ela vai ser constante
independente do diâmetro que a ferramenta está usinando. Então, por isso que no diâmetro maior ela diminui a rotação e no diâmetro menor ela aumenta a rotação, para compensar o corte. O corte é constante. Qual que é essa velocidade que ele corta? 300 metros por minuto. Quem que determina isso? É o próprio fabricante da ferramenta. Quando você compra a ferramenta, ela vem o catálogo, vem na própria caixinha, ela vem assim, olha, para usar essa ferramenta aqui indicada para aço carbono leve. E para aço carbono leve você pode usar um VC de 250 a 350. Então, essas informações são fabricantes que dá para a gente. E se eu for usinar um alumínio com essa ferramenta? Pode, ó. Aí você vai ver lá a coloração. Alumínio pode. O VC agora para alumínio é 500. Então, você vai ter uma diferença aqui de valores. Aliás, a gente precisa passar para vocês, né? Não sei se vai dar para passar qual é o planejamento. Toda essa norma de inserto, de técnica, né? De cor, de qual que é o VC de cada tipo de ferramenta, os modelos das ferramentas, a gente precisa passar para vocês, que é uma informação também muito relevante, tá? Agora aqui, pessoal, eu até esqueci de colocar, acho que aqui é um X0, coloquei errado. Nessa linha de baixo, G0, eu vou colocar o diâmetro 65, tá? A ferramenta vai vir parar, ó, 2 milímetros Z positivo no diâmetro de 65. E aí, quando a ferramenta parou ali, aí eu já entrei com o ciclo direto já. Entrei com o ciclo direto. O ciclo de desbaste, ele vai arrancar de 3 em 3 milímetros, vai ter um retorno de 1 milímetro. Então, o que vai acontecer, ó? Eu mandei ele parar com 65, ele já vai arrancar para 62, aí ele já vai arrancar para 5,9, para 5,6, para 5,53. Ele vai dar cada passada arrancando 3 milímetros. Tá? Na linha de baixo do ciclo, eu coloquei P45. Por que P45? Que é o valor da linha que começa o nosso desbaste, o nosso perfil aqui, ó. Começa aqui o perfil, tá? Então, ele vem, liguei o G42 para compensar o raio, aí ele vem até o Z0, aí ele vem até o Z-20, na linha 60, ele sobe X22, aí ele faz um chanfro, né, ó, de 2 milímetros. Então, ele vem para o X26 e Z-22. Aí ele vem até Z-50, aqui tá errado. Na cota aqui é 55, acho que eu coloquei errado. Então aqui eu tenho que alterar, ó. Editar. Aqui eu vou colocar 25. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá errado mesmo. Vamos ver o que eu fiz aqui, peraí. Z-50, Z-55. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, do jeito que está o desenho aqui, eu posso colocar assim, ó, Z-45 é mais rápido, mais fácil. E aqui eu coloco Z50, já era. Aí eu faço um raio aqui, de 5 milímetros, aí eu ando um pouquinho até o G-59. Agora tá errado o perfil mesmo. Deixa eu entender aqui. Ele vem... Espera aí, menos 50. Aqui tem que fazer isso aqui, ó. Ele vem até aqui. Para tirar o comando trim, eu tiro isso aqui. Aí ele vem... Eu subo para 36. Deixa eu ver aqui. Olha, eu subo para 36. 36. E aqui eu venho até 59. Não.
Isso mesmo. Pronto, agora tá certo. Então depois eu apago aqui e corrijo a cota. E aí, eu terminei aqui o ciclo na linha 90. Então, por isso que eu coloquei o Q90 aqui. O contorno da peça começou na linha 45 e terminou na linha 90. Tá? Deixei o sobremetal de U, de 1 milímetro. O W eu vou deixar 0,2. E aí, pessoal, depois eu chamei o ciclo para acabamento. Thiago, Oi. desculpa aí, na linha 105, eu acho que não deve ser N20 aí não, deve ser G20, né? Não, eu acho que o M20 está à toa aqui, está de alegre. Tá de alegre. Não, que às vezes Essa linha aqui eu posso até pagar. Quando o cérebro diz que aqui é G21, você colocar o N20, vai ficar aquele Fica N20. próximo. Valeu, desculpa aí. Então, assim, ó, qual que é a lógica? Eu usei o G71 para desbastar, né? E depois eu vou usar o G70 para dar acabamento. É o seguinte, o ideal é eu colocar uma segunda ferramenta aqui, que seria essa ferramenta aqui, ó, de acabamento. Nós começamos com a de desbaste, que é essa daqui, e vamos depois com o acabamento. Mas, para a gente rodar o programa, depois que ele estiver rodando certinho, a gente faz essa inclusão da outra ferramenta. Por enquanto, a gente vai desbastar e acabar, fazer o desbaste e o acabamento com a mesma ferramenta, para ficar mais fácil a nossa interação aí com o simulador. E repara que quando eu chamar a ferramenta, quando eu chamo o ciclo para dar acabamento, eu coloco o P45 e o Q90 de novo. Por quê? Porque eu quero que ele dê acabamento obedecendo esse perfil aqui, que está em amarelo. Esse perfil aqui eu desenho o formato da peça. Eu estou programando ele. Tá bom? Então vamos tentar fazer ele aqui, pessoal. Ver se está muito estreito aí o zoom da máquina. Vocês conseguem copiar aí para fazer? Dá sim, senhor. Lembra que é o seguinte, vamos entrar aqui no simulador para a gente poder configurar. Então, quem tiver com o simulador aí, vamos abrir. Vamos para aquela tela do paquímetro, que é a área de trabalho, né? Aí você tem que puxar arrastar os dois eixos, o diâmetro e o comprimento, a área de corte. Aí vem para o paquímetro. Pode colocar um diâmetro, pode arrastar o X. O diâmetro da peça bruta é 63. Pode colocar aí em torno de 64. E o comprimento usinável dela é 59. Pode colocar 60. Um pouquinho a mais. 61. Então você regula esses dois eixos aí, aproximado. Professor, pode repetir os valores, por favor, que apareceu uns anúncios aqui, eu me atrasei. Ó, o diâmetro do material é 63, 63. Pode deixar com 64, 65. Não precisa ter precisão, né? Só uma aproximação para visualização. O diâmetro 64, deixei o meu. E o comprimento do desbaste lá é 59. Eu deixei com o L de 60. Então ficou mais ou menos assim, ó. A configuração. Certo? Isso aqui é para visualizar, né? A área a peça. Depois eu vou, saindo daqui, eu vou para a ferramenta. Professor, Oi. o meu diâmetro aqui só tá indo até os 56. Então, pode deixar assim. Depois eu não isso. sei porquê. Depois você volta lá no paquímetro, lá que você editar, e aí ele conserta. Eu não sei porque ele muda. É doido mesmo. Ah, beleza. Você volta no paquímetro e muda. Aí você vai para a ferramenta, que é aquele disco que tem o suporte da ferramenta.
Você vai chamar a ferramenta de desbaste. Espera aí que tem propaganda aqui. Aí você vai chamar, acho que é a quinta ferramenta, que é a ferramenta que está disponível, vai arrastar ela até a posição 1 da torre. Esse aqui é o que nós estamos acostumados já, né? Posição 1 da torre. Aí eu vou para aquele segundo ícone que tem a placa do torno. Tem dois valores aqui, ó, na placa do torno. Tem o X e o L, o diâmetro que eu vou alterar. O L, que é o primeiro, está com 100. Vamos ver, olhando aqui, interpretando o gráfico, ó, o L, acho que eu vou deixar com 100. Porque o L, se eu olhar no desenho aqui, o L3 está com 60. O L3 com 60, lembra que a minha parte usinável, ela dá 59. O X aqui, ó, ele vai até menos 59. Então, menos 60 vai ficar muito estreito. Então, eu vou aumentar um pouquinho. Em cima, ao invés de deixar com 100, eu vou deixar com 110. Aí você pode ver que o L3 aumenta. A segunda opção, ao invés de deixar com 40, eu vou deixar com 65. Ó. Aí ficou 110 comprimento e 65 diâmetro. Beleza? 110 e 65. Aí agora você vai aqui para o ícone da edição do programa, do computadorzinho, e aí você chama o teclado para digitar. Aí é só digitar. Beleza? Tranquilo. Aí a hora que você estiver na linha 100, vocês me chamam, vocês me falam para poder descer mais aqui a planilha, senão não vai dar, o zoom fica pequeno se eu deixar ela inteira. Eu não posso no celular.
cara não podia tocar na lateral, o cara chutou, né? Eu quero falar, cara, mas ele fica no carro assim. Entendi. É um HB20. Tá fora, né? Aí ele tem um ônibus também, mas tem um ônibus, é 4 faz aqui. Aí tá lá embaixo, aí faz, a tabela o cara tem 40, e a tabela ela trabalhando em 25. Então ele tem nada de estudo, ele também está muito rodado. Então, assim, a maioria não quer pegar cada funcionário. Então, tá com 77. Se eu arrumar ela, não vai adiantar nada, porque eu não vai essa rápido. Tá, entendeu? Então, eu vou decidir a certa certinho, aí eu falo, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, aí eu falo para o não vai sair. Tá, tá bom. Então vai. Tá bom. Beleza, então. Obrigado, Paty. Pessoal, terminaram, hein? Eu tô Pode na abaixar um 90, pouco aqui? Vou baixar só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Aí dá para você terminar. Você sabe dar um feedback se o programinha rodou. Beleza.
Porque aí qualquer coisa, a gente, minha mãe, minha tia dela, ela não deu coisa. Professor, Oi. ali na N75 é G03 mesmo? Ou é G01? Deixa eu ver. Na 75 é Não, G03. 75. É G03. Ah, tá certo. Valeu. Movimento circular, tá? Tá. Professor, acabei de colocar para rodar. Deu algum erro? Ou tá indo? Por enquanto tá indo, tá na N40. E ele tá dando vários. Ele tá obedecendo o ciclo, ele tá dando vários passos. Sim, sim. Então, beleza.
Ô, João Pedro, terminou a peça? Ainda não, tá no N100, professor. Repara se ele vai executar tudo, tá? Até o G70. Sim, ele executou e agora ele parou no M100, no N100. Ele não avançou mais. Parou no N100, mas não deu nada de crash nem nada. Então ele vai terminar agora, acho que o ciclo de G70, né? Aí já era. Aí, ele funcionando de boa, certinho, na próxima aula a gente tenta colocar outra ferramenta, que é o ideal, né? A situação ideal é trabalhar com duas ferramentas. Ó, professor, eu mandei um print aí no chat. Ah, perfeito. Deixa eu só ver aqui o. É, mais ou menos isso. O formato é isso aí mesmo. Beleza, pessoal. A gente está progredindo bastante. Agora, vamos só, né, isso daí é o que as empresas utilizam nas fábricas, cara. A programação é essa, não muda nada. E a única coisa que muda, desculpa, é trabalhar com a ferramenta para dar acabamento, né? Alguém mais terminou, gente? Professor, coloquei agora para rodar. Professor, o meu aconteceu a mesma coisa que o do João. Parou na linha 100. Mas parou na linha 100, ele não fez mais nada? Não. Professor, era isso que eu tava te falando. Deixa eu ver então, peraí. O meu Pro 985, professor. Então, G63, G40. então faz o seguinte, ó, vamos eliminar essa linha 100. Beleza. Vamos eliminar a linha 100 e tenta de novo.
Thiago? Thiago? Oi, Esse falar. programa ele já tem para desk ou só no celular? É só celular mesmo. No celular não dá para eu bater o dedo, não consigo fazer. Legal. Eu tenho que pegar uma canetinha. Eu pego uma canetinha com aquela lapiseira que tem a borracha, né, na ponta, aí dá para fazer. Tá. E o pago, ele funciona ou será que não? Sandoval, eu não sei te falar, hein, cara. É, né? E de repente o pago, ele dá para colocar em, um exemplo, 2 máquinas, né? Pode dividir o programa, né? Pegar o programa mais inteiro. Porque para mim, digitar no celular aí é um zero. Só outra coisa, essa Professor, linha 100 que você mandou tirar aí, ele era parada automática aí? Porque assim, esse programinha aqui eu me baseei aqui que eu peguei no YouTube, só que tá em inglês. Tudo Então, bem. M01 É é parada, parado, parada é parado. opcional. Então, assim, eu queria ver com eles se eles rodaram sem esse M01, se foi de boa. Como é que foi aí, pessoal? Sem a parada, né? Pode ser. o meu tá rodando ainda, professor. Não terminou. É que eu marquei bobeira. Naquele G71, nós temos o 3, né? Nós poderíamos colocar o 5, que ele fazia mais rápido, né, a peça. Ele tá tirando de 3 em 3 aqui. A gente pode tirar de 5 em 5 para ser mais rápido, só para ver se deu certo o programa. Qual que é o diâmetro externo que você colocou? 63 a peça. E o diâmetro? Não, o diâmetro. O Qual? diâmetro, o diâmetro externo dela maior. É 63. E O qual é diâmetro o maior. diâmetro de trabalho aí? Eu coloquei 65 na configuração. A configuração você colocou 65, mas você usa o 63 aí ou não? Na peça? Usa, ele tem que desbastar. Tem que ficar desbastando. Tá, desbasta. Tá. Porque eu achei que a peça fosse só esse começo aí, mas você tem o raio de G3 aí, G3. Professor, o meu passou aqui, mas não mudou muita coisa na peça, não. Mas ele. Não, é porque é só acabamentinho mesmo. Mas ele rodou até a linha 135. Rodou tranquilo. Então beleza. Não, então era isso daí mesmo, né? Que a gente queria testar. Agora na próxima aula, a gente faz com 2 ferramentas. Dá um print da tela, coloca aí no chat pra gente ver a peça pronta também. Beleza. Beleza? Ô, Thiago, viu, Oi. Thiago? Vamos, essas peças que deu o print aí, a gente já vai deixar como uma atividade, viu? Mesmo Sim. que entregue na próxima aula, tá? Fica a entrega para a próxima aula. Quem postar agora, tudo bem. Mas pode postar até a próxima aula, hoje é dia 18, 25, vai ficar como já uma atividade. Depois a gente só dá uma prova aí e encerra esse semestre. O ideal, o ideal, sabe o que era? Era pedir o aluno pede para alguém tirar uma foto com ele, o celular dele, com o simulador e a carona dele ali para ver que ninguém passou as informações aí um para o outro, né? Mas aí eu acho que o terceiro ano, né? O terceiro ano, se ele tiver essa mentalidade, ele tem que ir lá na escola, Tem se que inscrever ter, no né? vestibulinho, né? Escreve no vestibulinho e entra lá com... Falou, gente, eu estava no terceiro, mas como sou meio magre, não, o Professor, pessoal de terceirinho aí, Pode falar. já posta colega de trabalho. aqui no chat mesmo? Talvez a gente vai atribuir uma tarefa, né? Aí coloca depois de novo na tarefa. Ou se quiser colocar agora aqui só para a gente ver, né? O pessoal que conseguiu fazer para registrar. Demorou. Aqui no chat é informal, né? Aí lá na tarefa vai ser mais formal. Fechou. Vou tirar aqui. Apesar que eu tenho um scanner aqui, Sandoval, um aplicativo aqui no próprio computador,
quando você coloca a imagem, ele registra algumas características da imagem, e quando você coloca outra imagem para comparar, ele compara os pontos. Então dá para ver se for idêntico, se não mudou nem um décimo de milímetro, é porque é a mesma imagem. Agora, tá vendo? Os cara pensam que... É um colômetro que você fez. Ele compara, né? Esse aqui, ele tá fora, né? Como se fosse um projetor de perfil, vai. Ele compara, escaneia, aí, molecada, ó, esses 10 aqui estão iguais. Então nem adianta passar um pro outro, hein? Que a gente vai estar de olho. Se tiver 10 iguais, o que a gente faz é o seguinte, vamos sortear um MB e os demais I. E aí, apagar a luz e sai da sala. Ô, Thiago, já vamos deixar para eles entregar, porque já está quase na hora e eu tenho aula também a 1, né? Tá bom, eu também tenho. Tá. Então, beleza, pessoal. O Felipe tá falando que não tem celular, né? Manda para mim no chat aí a programaçãozinha, então, da peça, só um print da tela, da planilha. Tá, pessoal? Pode ser a planilha ou a planilha mais a peça. Depois a gente vai colocar lá uma solicitação, né? Do que é para vocês colocarem, né? Para ficar oficializar, e vocês colocam lá em trabalho, nas tarefas lá em trabalho. Pessoal, Porque tem assim, né, alguma gente? pergunta? Ô, Se tiver nenhuma Thiago, pergunta e nenhuma dúvida, eu enviei 2 prints. O primeiro é sem fazer o ciclo. Aí o segundo é depois que ele fez o ciclo. Acabamento. É o acabamento. Não, então, o que a gente está falando para vocês, assim, a gente está brincando, né, assim, de ser rigoroso, mas isso aqui é uma coisa que é interessante depois. Imagina só, você vai fazer um processo seletivo numa empresa e, se for fabricação, eles vão perguntar coisas de CNC. Pô, isso aqui você dominou praticamente 80% assim, do básico. Então, se você entender isso aqui, cara, você tem grande chance de se dar bem, tá bom? pessoal, boa tarde, até a próxima semana, né, Até a Thiago? Senão a próxima, gente gente. não Até mais. termina Senão a hoje. gente não tem outra aula também. Tchau, tchau, gente. Um Depois abraço a todos. depois eu vejo com o Thiago para a gente colocar lá para vocês entregarem a tarefa. Tá? Demorou. Pessoal, muito obrigado. Gostaria que, por gentileza, vocês deixassem a reunião, senão eu não consigo fechá-la aí, tá? Tá bom. Falou, professor. Vou parar a gravação. Boa semana. Boa semana. Bom